Belezinha, galera? Com vocês, professor Leandro, aula online de Biologia. Nós estamos fazendo uma revisão importante de todo o conteúdo do ensino médio. Você que está na terceira série, você que está fazendo provas de primeiro e segundo ano. O conteúdo que a gente está revisando agora é a citoquímica, ou seja, aquele pré-requisito importante para trabalhar a célula. Primeiro, a composição química da célula. Do que é feita essa célula, do que é feita a composição química de um organismo. Você que está acompanhando comigo, tudo bem? Parte 3, já trabalhamos a parte dos inorgânicos. Ah, não viu essa aula ainda? Falta um pouquinho. Nós já fizemos a revisão da parte número 1, água, parte número 2, sais minerais, fechou a parte da composição inorgânica dos seres vivos. Começamos hoje carboidrato. Então, carboidrato é importante, entrando agora na parte orgânica dessa composição química. Galera, carboidratos, glicídios, glicerídeos, também chamados de hidratos de carbono, são vários nomes. Eu botei aqui embaixo um nome bastante conhecido e importante, que é carboidrato. Mas fica ligado, pode aparecer também a palavra o quê? Glicídios. São também conhecidos como carboidratos. Tem basicamente, olha, já está até sublinhado aqui para ti. Olha que termozinho bacana que está aqui. Qual é a principal função desses carboidratos? A função energética. Ah, professor, lembrei de açúcar. Pois então, açúcares é um importante exemplo de carboidratos. Então você vai lembrar, consequentemente, a principal função, a função energética, a fonte número 1 de energia para os seres vivos, sendo, dentre os compostos orgânicos, o que fornece a maior fonte de energia para todos os seres vivos. Então está aqui já um exemplo importante de função desse grupo de compostos orgânicos, os chamados glicídios ou carboidratos. Bacana? Função tranquilo? Então faz o seguinte, como é que ficaria a classificação? Ou seja, você separa os carboidratos em quais grupos? Vem cá comigo. Classificados em 3. Primeiro deles, os chamados açúcares simples, monossacarídeos, mono, um só. Então aqui, ó, moléculas orgânicas simples, isso é, não podem ser digeridas, transformadas em glicídios menores. Quando você absorve, quando você ingere esse composto, esse monossacarídeo, não acontece processo de digestão de quebra enzimática, porque já é uma molécula orgânica simples, não sofre processo de digestão. São também chamados de açúcares simples, sendo os principais. Separei aqui para ti em 2, vê se fica legal. Os monossacarídeos pentoses, presença de 5 carbonos na molécula, como a ribose, a desoxirribose. Nomezinho complicado? Não, não é complicado não. Falou de ribose, falou de desoxirribose, você tem que resgatar a parte de ácidos nucleicos, aulas que você vai ver depois, que envolve a composição química importante dos chamados ácidos nucleicos. Seja ribose, seja desoxirribose, você vai lembrar dos chamados DNA e RNA. Fica ligado que isso aqui é bacana. Já as hexoses, presentam de 6 carbonos na molécula. Você tem aqui 3 importantes exemplos que eu separei aqui para nós. A glicose, talvez um dos monossacarídeos mais importantes, esse açúcar que está correndo aqui no teu sangue. Tanto é que você vai medir a taxa de glicemia, é a taxa de glicose, a quantidade de glicose desse açúcar presente no sangue. Frutose e também a galactose, outros 2 exemplos importantes de monossacarídeo do grupo das hexoses. Mas voltando aqui um pouquinho, considera aqui para ti, o mais importante, esse que você tem que ficar ligadaço, que é a tal da glicose. Para quem gosta um pouquinho de química, C6H12O6. Lembrei só para chamar a tua atenção, porque é considerado então uma hexose, a presença então de 6 carbonos na molécula. Além dos monossacarídeos, você vai encontrar os disacarídeos, também chamados de oligo, pouco, sacarídeos. São carboidratos formados pela reunião de 2 a 10 monossacarídeos, beleza? Nessa união, devido à reação química que acontece, ocorre a perda de uma molécula de água, beleza? Os mais importantes oligosacarídeos, separei também para a gente poder conversar um pouquinho. Começo com a maltose. Justifica para mim por que é considerado um disacarídeo. Pela presença de 2 monos, a união de uma molécula de glicose mais uma outra molécula de glicose, você vai encontrar esse importante disacarídeo chamado de maltose. Presente aonde? Olha que exemplo bacana que ele botou aqui no finalzinho. Presente, por exemplo, nos cereais, o açúcar de alguns vegetais. Já a lactose, por que também é considerado um disacarídeo? Pela presença de 2 monos, uma molécula de glicose mais uma molécula de galactose. Fica ligado que é um açúcar encontrado aonde? No leite. Por isso que algumas pessoas têm o quê? Tem probleminha na quebra, na digestão desse açúcar, a chamada intolerância à lactose. Vem aqui comigo que eu coloquei mais um também muito interessante e importante para nós, a tal da sacarose.
Também é um disacarídeo, com certeza. Presença da união da glicose mais a frutose, encontrada em vegetais como a cana-de-açúcar. Você vai lembrar do açúcar comercial, refinado, que você encontra no supermercado. Tem esta origem aqui, a cana-de-açúcar, e também o exemplo da beterraba. Portanto, esse açúcar do supermercado nada mais é do que a sacarose, esse importante disacarídeo na nossa classificação. Galerinha, olha só o que eu botei aqui para a gente fechar. Quem são os açúcares complexos? Moléculas grandes, são os polissacarídeos, formados pela reunião de vários monossacarídeos. Esses glicídios, que através de reações de hidrólise, fornecem uma grande quantidade de moléculas e, consequentemente, fornecem energia. Eu separei aqui para a gente dar uma olhadinha. Por exemplo, polissacarídeos de função, de importância energética. Olha aqui o amido, produzido pelos vegetais, fotossíntese, glicose armazenada na forma do amido, formado por uma grande quantidade de moléculas de glicose, cerca de 1.400, sendo o principal carboidrato de reserva dos vegetais. Ok, mas quando você ingere esse amido, alimentos do nosso dia a dia, massa, pão, macarrão, arroz, enfim, você está ingerindo esse amido, que vai sim no processo digestivo ser quebrado para fornecimento de energia para os seres vivos. Olha que exemplo bacana aqui também, interessante. Um outro importante polissacarídeo de reserva energética, o glicogênio, formado por cerca de 3.000 moléculas de glicose. Reserva de glicose encontrada nos animais e também nos fungos. Opa, outro exemplo bacana. Olha só que legal o exemplo da celulose. Foge um pouquinho aqui, ó, a parte de energética, mas você podia lembrar de polissacarídeo de função estrutural. É o caso da celulose, formada por cerca de 4.000 moléculas de glicose, presente nos vegetais, fazendo parte da parede celular da célula vegetal. Portanto, se está na parede celular, fica ligado, função energética? Não, função estrutural. No caso de animais que utilizam como fonte de energia a celulose, é importante, como funcionamento do trato digestivo, a presença dessas fibras de celulose. E para fechar aqui, galerinha, botei um quarto exemplo, também de importância estrutural, que é a quitina, presente, por exemplo, na parede celular dos fungos, formando também o exoesqueleto, a proteção do exoesqueleto, da carapaça de animais do grupo dos artrópodos, como acontece com crustáceos, como acontece com insetos, a presença da quitina como um polissacarídeo de função, então, estrutural. Perfeito? Galerinha, esse aqui é uma revisão, então, bacana que a gente fez do grupo dos glicídios, do grupo dos carboidratos. Fica ligado na nossa próxima aula de biologia da parte de citoquímica. Até a próxima.